Olá, meus irmãos, meus amigos. O inimigo, quando começa a trabalhar, ele sempre começa na surdina, sorrateiramente, mas logo ele consegue alguns comparsas. Aqui levantou-se Sambalate, mas logo apareceram outros que ele conseguiu influenciar e agirem junto com ele. Veja só o versículo de número 3, que diz assim, ó, Neemias 4, verso 3. E estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quando você vai lendo, estudando a palavra de Deus, você encontra a história de José e seus irmãos, você vê que o inimigo começou a agir na vida dos irmãos de José de uma maneira que foi colocando um conseguiu influenciar os outros de tal maneira que estavam todos contra José. E a Bíblia mostra que José andava nos caminhos do Senhor. Então o inimigo ele sempre vai levantar comparsas para ficar contra quem está com a verdade. Quando ele consegue, numa igreja, quando ele consegue pegar um crente fraco, ele consegue influenciar. E se ele pega um crente vazio, ele já arrumou um companheiro para aquilo que é errado. Se você estiver cheio de Deus, o inimigo nunca vai conseguir te influenciar negativamente. Preguei algumas mensagens esse tempo aí, o agente influenciador. O agente influenciador na Bíblia começa lá em Gênesis com o diabo. Ele vai lá influenciar Eva e Eva acaba acatando. Daqui a pouco o pecado entra no mundo por desobediência. E você vai vendo em toda a história, sempre um vai influenciando o outro. Você vê as duas filhas de Ló, a mulher virou uma estátua de sal, uma das filhas embebedou o pai, deitou-se com ele naquela noite. Aí no outro dia chamou a outra irmã, falou: vamos novamente embebedar o pai, hoje você se deita com o pai. E a irmã foi e aceitou. Então imagina, é triste porque o inimigo sempre está influenciando novas pessoas. E assim ele vai agindo. É difícil ele conseguir sozinho quando é um grupo. Mas ele sempre consegue influenciar um grupo. E os crentes fracos, mentes fracas, sempre caem na influência do maligno. Fora aqueles que são marionetes. Tem aqueles que são manipulados pelos outros e não conseguem sair daquela manipulação. Acabam sendo objetos na mão de outras pessoas. E isso nós presenciamos muito na época atual. Mas nós temos o exemplo ao contrário. Quando o diabo tentou influenciar Jesus. O texto não usa a palavra Cristo. O texto usa Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando se usa a palavra Cristo, está falando de Deus. E quando se usa Jesus, está falando do homem. Então, só quem poderia ser tentado seria o homem. Jesus foi tentado ali pelo diabo, mas em instante algum ele aceitou a influência maligna. Então ele disse: eu venci o mundo. Então nós também podemos vencer na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se apegue à palavra de Deus, se apegue ao Deus da palavra, se apegue à oração, e o agente influenciador, o diabo, não vai conseguir te influenciar. Você será sempre influenciado pelo Deus vivo. Fica assim. Os inimigos sempre têm seus comparsas, sempre montam seus grupinhos. Saia, se afaste desse tipo de pessoa. Fique com aqueles que estão somando para louvor e glória do nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, mais uma vez poder gravar uma mensagem e assim jogar nas redes sociais. Mas rogamos tua bênção por cada um que vai assistir e ouvir estas mensagens. Ajuda, ó Deus, cada um, e que as mesmas venham chegar até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.